Olá, eu sou o Fefito e estou aqui semanalmente no UOL para falar sobre programação de televisão. Nessa semana, nesse domingo, dia 28 de junho, vai se comemorar o Dia do Orgulho LGBT. Um dia muito especial que celebra a vitória de muitos LGBTs no que diz respeito a direitos e militância. Não por acaso a gente tem que pensar, então, como os LGBTs são representados na televisão brasileira, hein? É muito importante a gente parar para pensar que durante muito tempo os LGBTs eram sempre um escape cômico, uma espécie de chaveirinho de personagens héteros. Eles eram escada para as mocinhas, eles eram responsáveis por ser basicamente pessoas cheias de firulas e que correspondiam a alguns estereótipos. Muita gente encarava esses LGBTs na dramaturgia como caricatos, inclusive. Novelas como Suave Veneno, por exemplo, tinha o Vidente Walber e o personagem do Luiz Carlos Tourinho também como esse tipo de homossexuais, que se apaixonavam sempre por personagens heterossexuais. A gente também tinha novelas como A Favorita, que insistiram em uma trama muito recorrente, uma trama de homossexuais que se apaixonam por mulheres, que de alguma maneira podem ser convertidas. Nesse sentido, por mais que a trama do João Emanuel Carneiro fosse muito bem elogiada, muito bem criticada, muito bem recebida pelo público, a trama do Orlandinho, personagem do Irã Mafutano, era um belo de um desserviço para os LGBTs. Porque fez, fazer parecer que LGBTs podem ser convertidos, que gays podem virar héteros, ou dois, apagou a possibilidade de existir a bissexualidade. Ora, o Orlandinho talvez não fosse gay, mas hétero ele não era. Podia ser bissexual também. Tem alguns momentos bem seminais na dramaturgia no que diz respeito à homossexualidade. Alguns deles, por exemplo, podem ser lembrados já nos anos 90. É o caso de A Próxima Vítima, que tinha ali nos personagens de Jefferson e Sandrinho, vividos pelo André Gonçalves e pelo Luís Mendes, o primeiro casal homossexual, abertamente homossexual em novelas, e que não era um escape cômico. Pouca gente sabe, mas a homossexualidade já foi retratada bem no começo da televisão. Em 1954, quando a TV tinha acabado de nascer, 4 anos após Assis Chateaubriand inaugurar a TV brasileira, Georgia Gomide e Vida Alves deram o primeiro beijo lésbico na TV, ao vivo, durante um teleteatro chamado Infâmia. Infelizmente, a gente não tem os registros dessas cenas, porque ninguém costumava guardar os teleteatros ao vivo, inclusive se reciclava nessa época as fitas. Mas tanto a Georgia Gomide quanto a Vida Alves já contaram essas histórias por diversas vezes. Depois da Vida Alves e da Georgia Gomide, depois de uma minissérie na TV Manchete e depois de A Próxima Vítima, a homossexualidade ainda era tratada de maneira bem-humorada, mas em alguns pontos de maneira muito séria. Só que tabus começaram a ser estabelecidos. Em Insensato Coração, por exemplo, havia uma trama sobre homofobia com o personagem do Marcos D'Amigo. E muitas cenas foram derrubadas pela Globo porque eles apareciam na mesma cama. A mãe de um dos personagens, vivida pela Luísa Cardoso, inclusive, servia os personagens no café da manhã, na cama, tal. Essa cena caiu, nunca foi exibida. Da mesma maneira, outras cenas caíram. Em 2005, com América, o beijo do personagem do Bruno Galhaço no último capítulo foi cortado em cima da hora da exibição. A Globo achou que o público não estaria pronto para ver 2 homens dando um selinho. Que bom que as coisas evoluíram, mas o beijo continua sendo ainda motivo de muita controvérsia. No SBT, a novela Amor e Revolução exibiu um beijo entre a Gisele Tigre e a Luciana Vendramini. O segundo beijo LGBT dessa novela já foi cortado, já causou mais barulho. Muita gente acha que, de certa maneira, exibir um beijo é uma apologia, mas ninguém pensa que héteros se beijam o tempo todo e ninguém tira crianças da sala por causa disso. E ninguém faz apologia à heterossexualidade. Muita gente diz que as cenas quentes, inclusive, têm que ser evitadas como se homossexuais tivessem direito a ter cenas quentes na novela. Mas já parou para reparar que as cenas quentes são sempre entre heterossexuais? E muito pouca gente reclama delas? Os beijos também já viraram uma coisa menos tabu a partir do Félix e do Nico em Amor à Vida. Até mesmo Malhação já contou com um beijo. Mas a grande verdade é que personagens homossexuais se tocam menos, não aparecem na mesma cama, raramente andam de mãos dadas, parecem mais grandes amigos. E não para por aí. Tem uma lista gigante de personagens que podem ser lembrados na nossa dramaturgia como personagens que mais pareciam irmãos do que namorados, que nem tinham direito a flerte.
Mas pelo menos a televisão reconheceu agora que LGBTs têm direito à sexualidade, à afetividade, podem namorar, ainda que não muito declaradamente. Não é só na dramaturgia que os LGBTs têm uma representação importante para ser pensada não, viu? O Big Brother Brasil quebrou tabus, por exemplo, quando no BBB 5 Jean Willis assumiu para o Brasil inteiro que era homossexual. E vários outros personagens homossexuais entraram para a história do reality show, como Mahmoud, André Gabé, Angélica Morango, de César, Serginho. E a discussão sobre os direitos LGBTs continua sempre em pauta em reality shows. Os LGBTs, de certa maneira, também são uma cota. Tem sempre um gay em A Fazenda, um gay no BBB. As pessoas não pensam num espectro mais amplo de personalidades e acabam reduzindo as pessoas, esses personagens, à sua sexualidade, tão somente apenas. Dito isso, a gente já avançou muito. A variedade de personagens LGBTs e de apresentadores de TV LGBTs aumentou muito. Desde o tempo do Clodovil, aqui ó, do lado, a gente ganhou muitas outras pessoas. Desde Leão Lobo, que já passou por lá, pelo SBT, e aqui pela Gazeta, por vários outros lugares. Desde o tempo do Clodovil, que comandou programas femininos, muitos outros nomes de apresentadores assumidamente homossexuais, ou nem tanto, passaram pela TV. A gente tem a Fernanda Gentil, que é assumidamente lésbica hoje em dia. O Leão Lobo, nos anos 80 e 90, também já desbravava essa seara. E a tendência é que cada vez mais personagens e profissionais LGBTs se sintam representados. Ainda há muito a se conquistar, ainda há muito direito a se conquistar e ainda há muito a se pensar sobre a maneira como LGBTs são retratados. Não por acaso a gente tinha quadros infames, como aquele do Jorge Doria e do Lúcio Mauro Filho, no qual ele olhava para a câmera do Zorra Total e dizia sobre o filho: onde foi que eu errei? Tudo porque o filho era gay. É muito importante ver que na TV americana já houve um avanço muito maior. Inclusive, a discussão agora está em torno dos personagens transexuais e não binários. A transexualidade, por mais que já tenha sido retratada em algumas novelas, como A Força do Querer, e atores transexuais, atrizes transexuais já tenham sido escalados, ainda engatinha aqui no Brasil. Nessa semana, a Netflix disponibilizou um documentário chamado Revelação, em que toda a história da transexualidade retratada no cinema e na televisão é recuperada. E o que a gente vê é que muita gente era vilanizada, acabava suicidada pelos roteiristas ou era tratada como escape cômico. Que bom que as coisas estão mudando. E se você está disposto a pesquisar mais sobre LGBTs na TV, tem também uma série na Apple, lá no serviço de streaming da Apple, chamada Visible, Out on Television. Em 5 episódios a gente aprende tudo sobre representação LGBT na TV americana. Tá na hora de alguém fazer isso aqui no Brasil também. E tá na hora de alguém entender que a gente tem muito do que se orgulhar, sim, pela nossa orientação sexual. E que a gente tem direito aos mesmos direitos. Que a televisão brasileira continue menos careta. E que a gente continue beijando. Que a gente continue tendo direito à afetividade e ao trabalho. É isso. A gente se vê na semana que vem e você fica pelo UOL. Tchau! UOL.